Essa aula é grande. Boa noite. Estamos aqui novamente para falar de história medieval e vamos introduzir o módulo 5, que trata de cultura, arte e religião. A gente já comentou no primeiro módulo e na introdução de que existe um mito bastante difundido de que a história medieval é um período de trevas. É óbvio que isso é uma construção historiográfica que foi criada com o passar do tempo, principalmente pelos renascentistas e pelos iluministas. Vamos tentar olhar um pouco, então, a cultura, a arte, a religião, no contexto do medieval. Essa visão de Era das Trevas, ela é uma construção ideológica e historiográfica. E ela está embasada numa supervalorização da Renascença e do Iluminismo e uma profunda desvalorização do período medieval. Na verdade, a gente sabe que alguma base para isso a gente pode encontrar. Por quê? Porque realmente, no final do mundo antigo, a economia começou a entrar em recuo, começou a haver escassez de alimento e retração. E a gente sabe que sem comer não dá para estudar. Vocês não conseguem chegar para vir estudar sem comer alguma coisa. Então é óbvio que essa pobreza e essa escassez alimentar levou a uma queda muito forte no desenvolvimento urbano e, de tabela, no desenvolvimento cultural. Então, as cidades vão se esvaziando, a cultura decai e a população que sabia ler e escrever, população letrada, diminui. O analfabetismo era quase total. Ele era a maioria da população, a maioria absoluta da população. Quem sim sabia ler e escrever eram os clérigos, os membros da igreja. E, dentre eles, um grupo em especial, os monges. Os monges seriam um grupo diferenciado. Havia também, entre os padres, os bispos, que nós chamamos de clero secular, alguns grupos, alguns elementos que eram letrados, mas a maioria eram os monges. Como nós vamos preservar os saberes, a cultura do período medieval, no período medieval? Criou-se, já ainda no final do mundo antigo, começo do medievo, o que se chama clero regular. Regular seria de regra. Regras porque cada mosteiro ou cada movimento monástico, ele tinha um regulamento que o regia, que o definia, coisas que podiam fazer, coisas que não se podiam fazer, o que um monge podia ter de objetos pessoais, por exemplo, que era pouquíssima coisa, era roupa no corpo, era um prato, um talher, e geralmente eles viviam uma vida muito, muito controlada, cheia de normas. De uma maneira geral, nos mosteiros, se dividia o dia em 3 atividades principais: o trabalho, a oração e o estudo. Nos mosteiros se criaram amplas e diversificadas bibliotecas. Não só bibliotecas de estudos religiosos, mas bibliotecas de todo o saber que havia no mundo antigo. Muitos livros antigos que já existiam foram levados para os mosteiros e colocados nessas bibliotecas. Mas também se faziam nelas cópias. Havia escribas que copiavam livros antigos ou novos, fazendo novas cópias, já que não havia imprensa nessa época e não havia papel também. Então, esses escribas trabalhavam em cima ou de pergaminhos, que é uma espécie de couro de carneiro no qual se escreve, faz um livro muito resistente, ou em papiros, que é uma planta típica do Egito, principalmente, com o qual se fazia uma espécie de papel. Mas não havia o papel como nós conhecemos. Isso dificultou muito a manutenção das cópias. Esses copistas, às vezes, nem eram letrados, eles sabiam copiar e às vezes cometiam erros também. Tá? Eles podiam não ser letrados. Eles geralmente eram
letrados, mas uma grande parte deles eram semiletrados. Eles conseguiam copiar, mas não necessariamente eles entendiam os conteúdos. Eles eram apenas pequenos artesãos da cópia dos livros. Aqui nós vemos um scriptorium ou escritório. É uma mistura de biblioteca com sala de trabalho. A gente percebe aqui diversas funções. Por exemplo, aqui tem um que está trabalhando de uma forma, que é mais uma leitura. O outro já está fazendo cópia. E o outro está estudando aqui. São 3 diferentes tipos de trabalho num scriptorium. Normas, Normas gerais das regras monásticas. Em quase todas as regras se definiu algum desses padrões. O monge deveria ser celibatário, ou seja, não podia se casar, não podia ter relações sexuais. Ele não podia adquirir nem manter posse de bens e riquezas materiais, ou seja, toda a riqueza que ele tivesse antes de ser monge, ou ele doava para o mosteiro ou para sua família, mas ele não podia ficar com ela. Aceitar a reclusão, ou seja, não sair do mosteiro, salvo com permissão do abade e com alguma finalidade. Ou seja, ele admitia que ele iria passar toda a sua vida dentro do mosteiro e apenas sairia se ele tivesse alguma função para fazer fora do mosteiro. Participar das orações coletivas. Elas se espalhavam dia e noite, de 3 em 3 horas, havia orações coletivas. Então, no meio da noite, eles acordavam, rezavam, voltavam a dormir. Estudar ou atuar nas atividades religiosas culturais, e em particular na cópia de manuscritos de todos os tipos, num espaço denominado em latim scriptorium, que é um pouquinho biblioteca e um pouquinho uma oficina de trabalho de escrita. Nós vemos as primeiras grandes bibliotecas sendo feitas no Ocidente, que é o espaço que a gente estuda. A primeira delas foi uma mistura de político e de monge, que foi Cassiodoro, que ele trabalhou como funcionário do rei Teodorico, do rei Ostrogodo, e ao mesmo tempo ele era também um monge. Ele criou um mosteiro num território que pertencia à família dele, no sul da Itália, num lugar chamado Vivário. E ele fez uma biblioteca imensa que sobreviveu ao tempo. Boa parte dela sobreviveu ao tempo. Em seguida, e quase praticamente na mesma época, com pouca diferença, viveu um homem conhecido como Bento ou Benedito, da cidade italiana de Núrcia. Ele fundou uma abadia que é muito famosa, um lugar chamado Monte Cassino, na Itália Central. Monte Cassino foi um lugar que, na Segunda Guerra Mundial, teve uma grande batalha e lutaram, inclusive, os pracinhas brasileiros da FEB. Mas Monte Cassino é um mosteiro muito tradicional, que é o ponto de partida de um movimento monástico muito grande, que é o beneditismo. De Bento, Benedito, beneditismo. Os beneditinos fundaram mosteiros no mundo todo. Por exemplo, tem o Mosteiro de São Bento em São Paulo, o Mosteiro de São Bento no Rio, e tem o Mosteiro de São Bento em Salvador, que foram as primeiras grandes cidades do Brasil. Em todos eles tem o Mosteiro de São Bento. Os beneditinos são educadores, eles são eméritos copiadores de livros, e eles difundiram esse movimento pelo mundo todo, centrado em trabalho, oração e estudos. As bibliotecas e os mosteiros deles se espalharam por toda a Europa nesse período, e obras clássicas foram preservadas, mesmo se os monges não podiam ler elas todas. Havia setores da biblioteca que eram às vezes até copiados, restaurados, mas havia uso restrito dessas obras. Uma espécie de uma censura, porque havia livros que podiam falar coisas que não coadunavam, que não combinavam com o pensamento cristão na época. E, claro, o que servisse para propagar a fé cristã era usado amplamente, mas as que pudessem gerar dúvidas ou ensinasse doutrinas não cristãos eram copiadas e guardadas em espaços fechados. A gente vê isso muito bem num filme
que é muito fácil de se conseguir ver ele, que chama O Nome da Rosa. Esse Nome da Rosa, ele mostra um mosteiro beneditino no meio do período medieval, no qual tem espaços enormes numa biblioteca e também tem um setor fechado dela. Tá? Então, claro, o que fizeram os beneditinos e depois outras ordens monásticas? Recortaram, tiraram partes das obras clássicas e copiaram elas em separado para usar para finalidades cristãs. Às vezes um trecho de uma obra clássica servia para uma finalidade cristã, mas ela era descontextualizada, ela era tirada de dentro da obra, colocada, copiada para fora dessa obra e tinha, claro, uma escrita bonita, um estilo de escrita muito bom, e era usado para finalidades cristãs. Seria mais ou menos usar uma roupa não cristã num corpo cristão, para dar para o cristianismo uma moldura mais bonita, uma aparência mais bonita e atraente. É o que se fez através de toda a história com obras clássicas. Se tirou elas do seu contexto, se tirou de dentro de uma obra trechos que serviam para finalidades cristãs. A cultura monástica influencia a manutenção de saberes antigos e uma concepção de mundo neoplatônica. Essa concepção de mundo neoplatônica submetia o mundo terreno, o mundo carnal, para o mundo celestial, o mundo natural para o supranatural. E o grande mentor dela é um monge que depois se tornou bispo, mas continuou com o mesmo espírito de monge, apesar de dirigir uma diocese, de ser um bispo, que foi Agostinho, bispo de Hipona. Ele é autor de muitas obras teológicas e filosóficas. Ele conhecia a filosofia, ele conhecia a teologia, e ele é considerado um dos fundadores da igreja, o que nós chamamos de padres da igreja, e ele tem influências na sua época, depois da sua época, e até influências de longa duração que vão aparecer já até depois do período medieval, no período moderno. As duas obras mais marcantes dele são as Confissões e A Cidade de Deus, que tem algumas representações dele. A gente vê uma representação bem tradicional dele aqui, já uma medieval e uma mais contemporânea. Mas são três representações que o colocam como bispo. E ele foi inicialmente, ele foi monge. Alguns conceitos chaves da obra de Agostinho. Esses conceitos são um pouco mais refinados e talvez gerem algumas dúvidas, mas vocês vão poder depois pegar e ler isso. A primeira delas é a refutação do ceticismo, que considera que, mesmo que os sentidos possam nos enganar nos julgamentos que fazemos, o fato de pensarmos define a nossa existência. Do tipo, se eu penso, eu existo. O meu pensamento, eu posso estar até me enganando, os meus sentidos podem até me enganando, mas se eu penso, eu existo. Essa é uma discussão que depois a gente vai ver na modernidade com o René Descartes, com o filósofo Descartes. Segunda premissa é a negação do mal. Ora, Deus fez o mundo bom, e mesmo que possamos nos corromper, pecar, o mal é apenas um distanciamento do Criador, que é completamente bom e o mundo é completamente bom. Com isso, ele enfrentava doutrinas que diziam que tinham dois deuses, um Deus bom e um Deus mau. Então, a gente pode usar mal o mundo que Deus fez, mas o mundo é bom em si e prevalece no mundo o bom. Então, usando errado, a gente se distancia de Deus, da revelação e da bondade de Deus. Mas basta a gente voltar na direção de Deus que a gente vai anular esse mal. Esse mal não tem valor igual e não compete de maneira direta com o bem que prevalece no mundo. A terceira premissa é a graça. Esse conceito de graça é um conceito complexo, mas nele o ser humano é dotado de livre-arbítrio. Ele pode escolher entre o que é certo e o que é errado, mas Deus o ilumina. Deus concede esta graça a ele, e graças à graça de Deus, ele vai poder escolher de maneira correta. Tá? Agora, algumas pessoas Deus não concede essa graça, e elas não conseguem encontrar a bondade e a verdade do mundo e ficam distanciadas de Deus, por falta dessa luz, dessa graça divina. E a última
quarta e última premissa é o conceito de cidade de Deus, que é uma síntese entre cristianismo e neoplatonismo pagão. E assim ele tem uma percepção. Ele fala de dois mundos que são complementares, mas podem ser separados. Um é a cidade divina, uma realidade transcendente, ou seja, ela está tipo no céu, para simplificar, e é refletida de maneira imperfeita na cidade dos homens, que é uma cópia imperfeita. São duas comunidades de humanos que vivem lado a lado, no mesmo local. Um se dedicam a Deus e à busca da espiritualidade, e o outro se dedicam a si mesmos, aos prazeres, aos sentidos, à materialidade e aos bens terrenos. Então seria o mundo que nós estamos, tem gente que é da cidade de Deus, que se dedica a Deus, à espiritualidade, a fazer o bem, a religião e tudo mais, e do outro lado, os que só se preocupam com bens materiais, bens carnais e coisas desse tipo. Claro que isso é um antagonismo dentro de um mesmo mundo. São dois agrupamentos que convergem no mesmo local. Cultura, arte e religião é construída nesse período também com o conceito das 7 eras da história. O Agostinho fala o seguinte: se em Gênesis capítulo 1 o mundo é criado em 7 dias, o que seriam os 6 dias da criação e o sétimo, que é o dia da redenção? Ele diz o seguinte: são 7 eras da história, isso é um símbolo, é uma alegoria. Cada época, cada era dessa, duraria alguma coisa em torno de 1000 anos. Então, estávamos já na sexta era quando veio Jesus. Jesus chegou no começo da sexta era. Ele se foi, ele voltou aos céus, mas ele voltará no final da sexta era e vai se encerrar a sexta era com um grande momento de transformação, que é o juízo final. Nós vamos ver depois algumas imagens do juízo final. A sétima era é a redenção e a volta ao Jardim de Éden, ao paraíso. Com isso, o Agostinho define o sentido da história, ele define a finalidade da história, ele define uma teleologia. E com isso, ele coloca que alguns vão seguir a igreja, seus ensinamentos, e quando vier o juízo final vão se salvar. Outros não vão seguir a igreja e vão ser condenados ao inferno no juízo final. Toda essa percepção de Agostinho vai impregnar o pensamento medieval. As pessoas vão ter muito medo do pecado e do castigo que viria em função desse pecado. Então, isso vai influenciar demais essa ideia de que está se aproximando o juízo final e que eu vou ser condenado ao inferno e vou queimar no inferno e que outros vão se salvar porque andaram nos caminhos de Deus, ficaram na cidade de Deus. Nós vamos ver algumas imagens depois disso. Literatura no início do medievo que vai se manter por boa parte do medievo. Tem 3 gêneros: o romano, o cristão e o enciclopédico. Eu vou fazer agora uma pequena introdução e depois eu vou pegar um por um e vou desenvolver eles. O gênero romano são obras de narrativa histórica que descreve a expansão do cristianismo e sua aliança com reinos bárbaros. São histórias, são narrativas, são crônicas. Elas são histórias muito bem direcionadas e ideológicas, mas são crônicas principalmente. Gênero cristão são modelos de vida, de comportamento. Tem as biografias de santos, bispos, que servem para ilustrar exemplos e modelos para as prédicas dos padres, dos monges e para a educação. O modelo principal seria as geografias, que são as histórias dos santos. Elas serviam muito para as prédicas no domingo. O gênero enciclopédico seria equivalente, aí eu faço uma ironia histórica, à Wikipédia, à internet. Na internet a gente tem saberes muito simplificados, muito reduzidos e construídos em verbetes curtos, facilmente compreensíveis, para não letrados ouvirem e entenderem. Não letrados, eu estou falando do mundo no início da Idade Média. Pouca gente sabia ler e escrever, então o gênero enciclopédico servia para isso. Uma pessoa que sabia ler, lia e contava, e as pessoas memorizavam e se lembravam. Assim poderiam entender melhor
as coisas. Um grande exemplo disso são as etimologias de Isidoro de Sevilha. Isidoro de Sevilha foi sugerido por muitos internautas para ser o patrono da internet. Só que o Vaticano, a Igreja Católica, não aceitou, ainda que veja com bons olhos, não aceitou torná-lo patrono da internet. Isso muito porque as etimologias dele, e as Wikipédias e essas enciclopédias de internet se parecem muito com as etimologias. Há uma semelhança muito aguda. Vamos ver um por um agora. Gênero romano. Tem obras de caráter histórico, narrativas históricas, que contam como o cristianismo se expandiu, como os povos germânicos foram convertidos e cristianizados, e tentam fortalecer, a legitimar as monarquias cristãs instauradas pelos povos germânicos. Então, dois exemplos que a gente pode citar. Um é do bispo galo-romano, que seria Gregório de Tours. Galo, porque ele vivia na Gália. A Gália, de uma maneira bem relativa, seria a França atual. Ele descreve a formação do Reino Franco pelo rei Clovis e seus sucessores. Então, o que ele faz? Como Clovis se converteu ao cristianismo e passou a proteger a igreja, ele trata de legitimar a monarquia franca, tendo Clovis como seu fundador neste contexto, porque ele é o primeiro rei franco que se cristianizou. Ou as narrativas de Beda, o monge Beda o Venerável, sobre a conversão das Ilhas Britânicas ao cristianismo. Também é uma narrativa de uma região, de uma história de uma região, com a conversão ao cristianismo. E, por fim, o Isidoro, o bispo de Sevilha, que a gente já falou e vai voltar a falar, né, que se associou, ele e o irmão dele que o antecedeu, se associaram ao reino visigótico, na Península Ibérica, e ajudaram a construir um modelo de monarquia cristã. Assim, através desse gênero, os letrados, que têm um saber, se associam aos governantes que têm um poder. Saber e poder se complementam e se associam. Com isso, definem uma legitimidade para essas monarquias e, ao mesmo tempo, adquire a proteção desses governantes. Gênero cristão tem muitas obras biográficas. São as vitae, as vidas de bispos e monges. Se pretendem ser exemplares, ensinar atitudes corretas, comportamentos adequados, atitudes cristãs. E, claro, se focam em torno da história da vida dos santos, que nós chamamos de hagiografia, e de líderes eclesiásticos que seriam modelos do comportamento cristão. Eles têm uma pitada de história e muito folclore e muita mitologia cristã. Falam de milagres, falam de histórias exemplares, etc, etc. Por fim, o terceiro gênero é o enciclopédico, que eu já comentei com vocês sobre a etimologias. A etimologias é uma espécie de enciclopédia medieval que é tematizada, ela tem vários temas e subtemas, divididos em vários livros, e tem como base o conhecimento que havia no período greco-romano, chamadas 7 artes liberais, que vão aparecer depois como uma espécie de base da universidade medieval. Então, é um saber acumulado no mundo greco-romano, que tem ciência, conhecimento empírico, mas também tem crenças e superstições misturadas. Então, às vezes falta uma precisão científica nesse gênero enciclopédico, mas ele ajuda a entender o mundo através do saber anterior, que é o greco-romano, misturado com o saber cristão, através de um pouco de ciência, com um pouco de superstições e crenças. Nós vemos umas imagens do Isidoro de Sevilha. Nós temos aqui uma estátua dele, que é contemporânea, uma capa, um trecho de livro, no livro das etimologias. Esse lado de cá tem os diversos livros, e aqui tem uma imagem dele também com bastante coisas escritas na imagem, na roupa. E aqui ele escrevendo uma obra, isso já é uma imagem medieval. Essa seria uma imagem tardo-antiga,
mais antiga do que essa aqui. Vamos pular agora para o período carolíngio. O período carolíngio seria aquele período que o imperador Carlos Magno fez uma espécie de renascimento cultural. E, claro, ele teve efeitos limitados, atingiu só a alta nobreza, o alto clero e os monges. A ideia dele foi melhorar o nível do clero e dos funcionários do imperador. Mas o que é importante nesse período, ainda que ele não muda o panorama a médio e longo prazo, é que muitas obras foram copiadas e salvas nesse período. Mas isso não atinge os estamentos médios, nem o povão, nem os estamentos inferiores. Isso não muda a condição de iletrados, de analfabetos que havia nesse período. Isso só altera momentaneamente a nobreza, a casa real e os monges. A evangelização que é feita, tanto no período anterior quanto nesse, é superficial, ou seja, se convertem, mas se mescla cristianismo com a cultura popular, né? E isso faz com que crenças e superstições pagãs se misturem com o monoteísmo e com a ética cristã. Por isso, alguns deuses pagãos são inseridos no panteão cristão como santos. Idade Média Central é o período intermediário que nós vamos ver agora. Nesse período começa a haver um renascimento das cidades, renascimento urbano. Vai devagar, é um processo lento, gradual. As cidades crescem, renasce o comércio, renasce o artesanato e começam a haver excedentes de produção. Esses excedentes de produção vão gerar mercadorias. Essas mercadorias vão desenvolver o comércio. Mas para poder se manter esse comércio, vai ter que reaparecer a moeda. E com isso, lenta e gradualmente, uma reurbanização acontece. Então, nessas pequenas aldeias que começam a virar cidades, ou cidades antigas que são recicladas e reconstruídas, ou cidades novas que são fundadas, vão haver demandas do tipo religioso. Vão começar a surgir, por exemplo, as catedrais, que vão se construir porque tem mais gente e não basta uma pequena capela. Culturais, vão aparecer letrados até para ajudar a administrar essas cidades, para poder, por exemplo, aplicar a lei. Precisa ter juízes, precisa ter advogados. E artísticas. Os burgueses que começam a enriquecer passam a querer ter arte. Então, essas cidades vão transformar a realidade. E talvez o que mais chama atenção numa cidade medieval são as catedrais que vão surgir. E elas vão surgir em dois estilos diferentes. Um, que vem antes, é o românico, é mais pesado, é mais, parece uma fortaleza, e o gótico, que é mais elevado, mais iluminado e tudo mais. Uma das formas, a primeira, mais pesada do que a outra, que se eleva aos céus. São duas visões de mundo. Alguns autores dizem, uma ainda é bem feudal e está ligada à vida no campo. Seria o românico. Vida no campo, até porque a decoração são decorações do reino vegetal. E a outra é mais urbana e inserida em novas realidades, que é o gótico. Vamos tentar ver as duas e tentar entender um pouquinho disso. O Hilário Franco Júnior nos diz o seguinte: entende-se assim o forte conteúdo eclesiástico da arte românica, dos séculos XI e XII, que revela, através de suas formas, as estruturas sociais, políticas e econômicas do feudalismo. Isto é, de um momento de solidez no domínio das relações sociais por parte do clero. É uma construção bem fechada, bem sólida, não é tão alta, mas ela mostra que a igreja domina e controla a sociedade de uma maneira plena e não precisa entabular diálogos, conflitos e confrontações com outras ideias. Mas passa-se um século, dois, três, e a arte gótica surge e se desenvolve. E ela revela esteticamente, através da arte, as mudanças que estavam acontecendo na sociedade feudo-clerical. Porque tinha outras manifestações culturais que não eram apenas
religiosas, eram laicas. Então, dentro de uma igreja que está sob o controle absoluto do clero, a expressão artística é um sinal da mudança dos tempos. A mudança vai se expressar na decoração, nos espaços. Vamos olhar novamente a arte românica. Ela é de base rural, ela começou no campo, depois ela vai para a cidade, e ela está conectada com o campo. E o feudalismo estava conectado com o campo. No feudalismo clássico não havia ainda cidades. É um ambiente de atemorização adequado aos camponeses ou aos nobres que viviam no campo. A ideia de estar num lugar mais escuro, mais fechado, em que os tipos de desenhos trabalham, por exemplo, com animais e bestas, alguns pequenos monstros que a gente vê, que nós vamos ver depois no outro estilo, mas é uma maneira de amedrontar. E, claro, aqui tem dificuldades técnicas, ele ainda não tinha tecnologia para levantar catedrais mais altas, mas eles também querem construir fortalezas de Deus. Então, o tipo de parede é uma parede de uma fortaleza. Pouca janela, estrutura bem sólida, paredes grossas, largas, são sombrias e não tem vitrais, coisa que vai ocorrer nas catedrais góticas. A gótica. A gótica começou a ser criada numa região que estava em processo de urbanização. Seria uma região próxima à atual cidade de Paris, que se chama ali Ile-de-France, ou Ilha da França. E nessa região que conectava tanto a Itália quanto os Países Baixos, através de um vasto corredor comercial. Nessa região, as cidades, nelas havia gente circulando, muitas pessoas, muitas ideias e muitas mercadorias. E as cidades viraram um local de contestação, de questionamento. Com mais dinheiro, com mais comida, as pessoas tinham tempo para refletir, para pensar e para querer arte. Então, a riqueza permite investir em arte, construção de catedrais. Claro que havia também uma sensação dos comerciantes e daqueles que mexiam com finanças de que eles estavam pecando, porque eles tinham lucro, e o lucro era visto de maneira meio negativa pela igreja. Muitos deles cobravam juros pelos empréstimos, isso era considerado um pecado. Então, ganhando tanto, ficando tão rico, eles resolveram poder tentar dar uma melhorada na sua condição para quando eles morressem, ou depois até que eles morressem. Eles faziam com que seus herdeiros investissem o dinheiro, uma parte do dinheiro que eles ganharam, em obras de caridade e na construção de catedrais. Nunca se construiu tanto quanto nessa época. A maior parte dessas catedrais foram construídas com dinheiro de comerciantes e artesãos que ganharam muito dinheiro e sentiam muita culpa e, por isso, doavam e faziam obras de caridade e construíam catedrais, geralmente em grupos de burgueses. Mas também tem uma nova percepção de Deus. É Deus luz, Deus não é trevas, Deus não é escuridão. Então se colocam nessas catedrais, aí já tem uma tecnologia que se desenvolve nessa época, muitos vitrais, que seriam desenhos coloridos em janelas de vidro grosso, que eram colocadas com imagens religiosas, com pequenas histórias, com imagens de Cristo, com imagens da Virgem Maria. Elas iluminavam, embelezavam o interior das catedrais. As catedrais tinham muita luz e muitas imagens coloridas nesses vitrais. Cresce nessa época o culto à Virgem e também o lado humano de Cristo. Então as histórias dos evangelhos aparecem nesses vitrais. Os vitrais são belíssimos e um dos lugares onde se construiu uma escola de vitrais é a cidade de Chartres, que não distava muito de Paris, daquela região onde surgiu a ideia da arte gótica. Bem antes, muitos séculos antes, o Papa, depois canonizado Santo Gregório Magno, ele já dizia, tá? Nós estamos ali falando do ano 1100, 1200, 1300, ou seja, 600, 700 anos antes, ele dizia, as obras de arte
têm pleno direito a existirem, pois o seu fim não é serem adoradas pelos fiéis. Ou seja, não se pode usar a arte para idolatria, mas ensinar os ignorantes. O que os doutos, os homens cultos, podem ler com a sua inteligência nos livros, os ignorantes veem com os olhos nos quadros. Ou seja, há uma razão de ser para a arte religiosa, para a arte dentro das catedrais, que é servir de ensinamento a quem não sabe ler. Então, a função estética, somada ao simbolismo gerado pelas imagens, oferece ao fiel uma reflexão. Como a maior parte da população era iletrada, ela saberia ler as imagens, ela saberia ler esses vitrais, ela saberia ler pinturas feitas nas paredes das catedrais, ela saberia entender um simbolismo que tem na arte religiosa. E aí vai surgir o que o Hilário Franco chama, e eu utilizo, o outdoor da fé. Ou seja, outdoor são essas cartazes que vocês têm nas ruas. O outdoor também seria uma propaganda que vocês podem ouvir ou ver. É um outdoor. Seria uma linguagem visual, que é compreensível aos iletrados. E com isso, a fé se explica e a fé pode ser transmitida e o controle social pode ser feito. Numa época em que havia contestação, questionamento, a arte religiosa servia como defesa da igreja. Então, o principal modelo que nós vamos avaliar vai ser o juízo final. O juízo final era colocado nas portas das catedrais medievais, principalmente das catedrais góticas. Neles nós temos um padrão que varia nos detalhes, mas no centro e no alto está Jesus. O Jesus está punindo os pecadores que são levados por demônios que estariam no lado direito de quem está olhando, no lado esquerdo dele. O esquerdo sempre é visto com uma certa negatividade. É o esquerdo de Jesus, mas é o direito de nós que estamos olhando. E no lado direito de Jesus, no nosso lado esquerdo, ele está protegendo e salvando os justos e os fiéis. Tem muitos exemplos. O mais conhecido, o mais famoso, ele já é renascentista, que é a Capela Sistina, que tem a obra de Michelangelo. Mas ele é muito assemelhado aos medievais nos temas e nos detalhes. Tem um que foi estudado num artigo acadêmico pelo Hilário Franco Júnior na Catedral de Conques. E aí eu vou colocar para vocês duas pinturas, uma medieval e uma renascentista, que mostram um juízo final. A primeira é de Fra Angélico, é medieval, e a segunda é o juízo final de Miguel Ângelo, na Capela Sistina, que é renascentista. Esse aqui é um juízo final. Do lado de cá, tem gente sendo punida. Desculpa. Do lado de cá tem gente sendo punida. E do lado de cá tem gente sendo redimida. E nós temos aqui a cúpula religiosa. Mas melhor ainda para a gente ver é Capela Sistina. Aqui no meio está Jesus. Essa mão direita dele está erguida na direção aqui dos pecadores, que vão ser punidos, e está protegendo atrás dele os justos. Anjos no céu, participando desse juízo final. O juízo final vai aparecer em inúmeros pórticos de igreja. Nesse caso específico, ele está no altar da Capela Sistina. Mas o anterior, esse aqui, ele está numa lateral de uma grande igreja medieval. Outro modelito para estudar. Igreja versus sinagoga. A igreja surgiu, o cristianismo surgiu dentro do judaísmo, mas se separou. Só que o cristianismo não exterminou os judeus, manteve os judeus humilhados no seio do cristianismo, e por isso a cada tanto era preciso
dar um sinal para o povo de que o caminho certo era o cristianismo, não era o judaísmo. Então nós vamos ver o símbolo da igreja e da sinagoga. A igreja representando o cristianismo e a sinagoga representando o judaísmo. Então, é inserção simbólica de outros elementos. Se condenava a heresia, se condenava os infiéis. Mas o grupo mais exposto era os judeus, o judaísmo. O chamado confronto da igreja e da sinagoga é um tema de polêmica entre sábios das duas religiões. Muitas vezes se reuniam sábios da igreja com os rabinos e debatiam, mas eles foram levados também para os portais das igrejas. E duas mulheres simbolizam, uma, a igreja vencedora, a outra, a sinagoga decaída e alquebrada. Aí eu tenho umas fotos que eu tirei, que eu coloquei também no livro, que é o pórtico de Notre Dame. Notre Dame é a catedral de Paris, muito conhecida. Aqui tem um juízo final no qual está Jesus aqui, e você tem aqui os punidos e aqui os protegidos. Mas na lateral esquerda de quem está olhando, direita de Jesus, está a igreja. E na lateral direita de quem está olhando, mas esquerda de Jesus, está a sinagoga. Além de ter aqui um juízo final muito pedagógico, tem também o tema da igreja e da sinagoga. Vamos ver um pouco disso. Vamos primeiro falar, depois nós vamos voltar para a imagem das duas. Nas laterais das entradas, muitas vezes havia a estátua de duas mulheres. Uma, a igreja. Ela é esbelta, ela é ereta, ela tem um estandarte levantado e ela é vencedora. A outra, lado oposto, é a sinagoga. Ela está meio curvada, alquebrada. O estandarte dela está quebrado. A visão dela está coberta. Por quê? Porque a sinagoga é cega, ela não enxergou a verdade. E ela é vencida. Claro, isso é uma transmissão de valores da igreja e de combate da alteridade dos outros, não só os judeus, os hereges, os muçulmanos e os marginais, de uma maneira geral, que eram vistos como marginais, eram vistos como deslocados, não inseridos no contexto. Vamos ver. Essa é a igreja. Ela está ereta, esbelta, bonita, com o estandarte dela aqui. Ela tem uma coroa na cabeça, ela tem um estandarte levantado, ela está parada e ela é esteticamente bonita. A sinagoga tem um elmo cobrindo a sua visão, ela está curva e o estandarte dela está quebrado. Ou seja, ela é vencida, derrotada. Isso mostra como uma catedral serve para... Ai, ai, ai. Socorro. Não, eu mexi e fechou os slides. Ai, meu Deus. Eu vou ter que reiniciar? Não, pelo amor de Deus.